Então, esse exercício nos diz o seguinte: uma máquina foi regulada para fabricar placas de 5,1 milímetros de espessura em média. Iniciada a produção, foi coletada uma amostra de tamanho 20, que forneceu as medidas de espessura abaixo em milímetros. Estão na tabela. Ao nível de 5% de significância, pode-se aceitar que a regulagem da máquina está satisfatória? Então, nós queremos testar se a regulagem dessa máquina está satisfatória. Para isso, foram coletados uma amostra de N igual a 20, N igual a 20, e queremos comparar com o valor de referência de 5,1 milímetros. E aí, baseado nos valores da tabela, nós calculamos qual que é a média amostral. Lembrando que, para calcular a média amostral, é a soma de todos os valores dividido por N. E aí, fazendo isso, o valor deu 4,92. Vocês podem fazer na calculadora, fazer usando Excel ou qualquer outra ferramenta que vocês queiram. E para esses mesmos dados, o desvio padrão, que é calculado como a soma de cada informação menos a média ao quadrado dividido por N menos 1, lembra que é a soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Fazendo isso, deu aproximadamente 0,17, arredondando para duas casas. Ok? Então, temos a média amostral, o desvio padrão amostral, o N é 20, o valor de referência é 5,1, e aí pede para comparar com um alfa de 5%. Então, para isso, nós vamos aplicar um teste de hipótese. Lembrando que para fazer um teste de hipótese, o primeiro item que nós temos que definir são as hipóteses. E nesse caso, quais hipóteses nós vamos escolher? Então, ele diz o seguinte: nós queremos verificar se a regulagem da máquina está satisfatória. Na amostra, nós encontramos que a máquina está fabricando peças com 4,2 milímetros de espessura, com um desvio padrão de 0,17 milímetros. Isso foi o que nós encontramos na amostra. Porém, ela deveria estar fabricando com 5,1 milímetros. Então, a nossa hipótese pode ser a seguinte: vamos verificar se a média realmente é 5,1 milímetros ou se essa média ela é diferente de 5,1 milímetros. E por que eu escolhi diferente? Porque eu quero verificar se a regulagem está satisfatória. Então, se eu chegar à conclusão que está igual a 5,1, ok, é satisfatório. Se eu chegar que é diferente, não é. Poderia testar também a hipótese igual versus menor, já que a nossa média aqui é 4,92. Então, poderia testar essa também. Mas escolhendo dessa maneira aqui, então eu tenho um teste bilateral. Ok? Definida a hipótese, vamos escrever nosso segundo passo do teste, que é a estatística de teste. Então, anotando aqui. Lembrando que a nossa estatística de teste vai ser o T calculado, que é igual a média menos o valor de referência, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz de N. Então, a nossa média aqui é 4,92, menos o valor de referência, que é 5,1, o desvio padrão 0,17, dividido por raiz de 20, que é o tamanho da amostra. Fazendo esses cálculos aqui, conferindo aqui na calculadora, nós chegamos à conclusão que deu menos 4,73. Ok? Então, esse é o valor da nossa estatística de teste. O nosso terceiro item do nosso teste de hipótese, eu derrubei a caneta que eu estava usando, então eu vou usar uma outra aqui. Aqui. Eu estava colocando aqui o segundo item. Agora o terceiro item. O terceiro item é nível de significância e o valor lá na tabela
T de student. Então, aqui nós temos um nível de significância alfa igual a 5%. E lá na tabela, nós precisamos saber qual que é a linha e qual é a coluna que nós vamos procurar o valor. Então, a linha sempre é n menos 1. Nesse caso, 20 menos 1 igual a 19. E a coluna, por ser um teste bilateral, lembrando aqui, igual versus diferente, é um teste bilateral. Sempre que for um teste bilateral, a coluna vai ser calculada como 1 menos alfa sobre 2. O alfa aqui é 5%, então vai ficar 1 menos alfa sobre 2, 2,5. Em decimal, 0,25, que nos dá a coluna do 0,975. Então, vou lá na tabela T-Student. Na linha 19, na coluna do 0,975. Então, fazendo isso, peguem lá a tabela de vocês. Na coluna, na linha do 0,19, na coluna do 0,975, nós temos o seguinte T. Então, isso aqui nos dá um T tabelado igual a 2,093. Ok? Então, esse é o terceiro passo. Agora, o quarto passo do nosso teste de hipótese é desenhar a região de rejeição. Então, vou fazer aqui minha região de rejeição. Região de rejeição de H0. E aí, lembrando que a curva distribuição T, o pico dela, o pico dela é o 0, tá aqui. E aí, por ser um teste bilateral, nós temos aqui o nível de significância dividido. Então, eu tenho parte do nível de significância desse lado e parte do nível de significância desse lado aqui. Então, aqui tenho 2,5 do nível de significância e essa é a minha região de rejeição. E a mesma coisa acontece aqui. Região de rejeição com alfa de 2,5%. Porque, como o teste é bilateral, somando esse 2,5 com esse 2,5 aqui, eu chego lá no alfa de 5%. E aí, nós já sabemos que o valor da tabela, ele está localizado aqui, ó. Então, vou colocar aqui em outra cor, 2,093 desse lado e menos 2,093 desse lado aqui. Muito bem. Agora, nós temos que pensar o seguinte. O nosso T calculado, que está mais acima aqui, ó, nosso T calculado, menos 473. Agora, eu vou localizar ele aqui nesse gráfico que eu acabei de fazer. Se o menos 2,093 está aqui, então, o menos 4 vai estar à esquerda. Então, nós poderíamos dizer que o menos 4 vai estar aqui, ó, bem para cá. Vou até colocar uma setinha aqui, ó. Aqui, e aqui estaria o nosso T calculado, que é o menos 473. Então, ele está aqui na região de rejeição. Sabendo disso, agora nós vamos escrever nossa conclusão. Então, vou colocar aqui no cantinho, conclusão. A gente chegou à conclusão que o T calculado está na região de rejeição. Isso indica que, aqui ó, como T calculado, que é igual a menos 473, está na região de rejeição, vou colocar assim, rejeitamos a hipótese H0. Ou seja, a máquina não está regulada com
alfa igual a 5%. Essa informação eu até vou deixar entre parênteses aqui, só para a gente saber que nesse cálculo foi usado 5%. Então, vamos olhar lá para as hipóteses novamente. Então, vou aqui. Nós tínhamos a hipótese de que, para a máquina estar regulada, ela tinha que produzir peças com 5,1 milímetros. Chegamos no final do exercício e concluímos que nós vamos rejeitar essa hipótese nula, ou seja, vamos rejeitar ela. E aí, nós ficamos então com essa hipótese aqui. E ela nos diz que a máquina está produzindo, em média, peças com tamanho diferente de 1,5 milímetro. Se o tamanho está diferente de 1,5 milímetros, é porque essa máquina não está regulada. Por isso que nós podemos concluir dessa maneira aqui, ó. Arrumar assim. Rejeitamos a hipótese H0, ou seja, a máquina não está regulada. Então, sempre tem que voltar lá no exercício e colocar a resposta correspondente. É isso, até mais.